Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Eu estou muito feliz porque foram as duas primeiras pessoas que eu pensei para esse encontro, para essa conversa. Quando me veio a ideia de falar sobre artes, as duas primeiras pessoas que me vieram à cabeça foram vocês. Não tenham dúvida disso. E eu estou muito feliz mesmo de Deus ter realizado isso dessa maneira, porque o convite é feito para muita gente. Alguns declinam porque têm vergonha, mas primeiro eu quero agradecer a Deus e a vocês por essa oportunidade. Muito obrigado pela confiança e pela disponibilidade de tempo, porque a gente sabe que tempo hoje é muito... a gente está readequando tudo e usando ele de maneira mais otimizada. Então, muito obrigado mesmo. Pastora Patrícia e Sara, esse é o modo como eu as conheço. Pastora Patrícia, pintora Patrícia, artista plástica Patrícia e cantora Sara. Professora. E eu quero muito que vocês se apresentem da maneira como vocês querem que as pessoas te conheçam. Entendam quem vocês são. Pode começar, pastora. Chegou primeiro. Oi, gente. Eu sou a Patrícia, filha de Deus. Eu quero que vocês me conheçam assim. Essa é a minha identidade. Eu sou filha. E eu amo arte. Eu gosto de pintar. Eu fiz escola de belas artes. Eu fiz formação de professores. E eu fui para a faculdade porque eu tive o envio do meu pai. O meu pai acreditou que eu seria uma artista. E na época que todo mundo queria fazer medicina, queria fazer odonto, direito. E eu, como professora, eu gostava de dar aula, sempre gostei. Eu dei aula, eu vou contar, hein, para vocês, não contem a minha idade não, tá? Eu dei aula por 33 anos, né, em escola normal, né? E então, assim, foram muitos anos dando aula. Mas eu não dei aula, eu recebi aulas. Então, assim, eu sou mãe, eu sou esposa, as coisas duram muito na minha vida, né? Eu sou casada há 27 anos com Paulo Roberto, a gente se conhece há quase 30. Eu tenho 3 filhos, eu gerei 3 filhos, Sofia, Daniel e Beatriz, e tenho muitos filhos na arte, muitos filhos na fé, e eu amo arte, assim... por algum tempo, né? Eu não sei se eu posso falar muito, como é que vai me falando, vai me cortando assim, mas já te corto já, hein? Por algum 30 tempo. Tem quantos? 30 segundos, a gente tem que andar, mas vai lá. Fala. Então vamos lá. Então, assim, por algum tempo a arte andou adormecida em mim, mas através de mim ela acordou, né? Eu tenho muitos alunos artistas, ex-alunos, tenho discípulos artistas, e assim, é arte por toda parte. Depois eu vou ler um versículo onde Deus, nesse período da quarentena, Ele me visitou. E Ele me visitou de uma maneira sobrenatural. E hoje eu estou pintando de uma maneira sobrenatural. Amém. Eu vou pedir para você guardar esse versículo para o final, para a surpresa do final, tá bom? Sara, ok. Como você quer que as pessoas te conheçam? Eu sou a Sara, sou uma pessoa comum. Eu gostaria que as pessoas me olhassem com esse olhar comum, também de dependência total de Deus. Sou mãe, tenho 2 filhos, a Hannah, de 12 anos, e o Azaf, de 8 anos. 2 pérolas, 2 preciosidades, né? E eu gostaria que as pessoas me vissem como iguais, né? Somos iguais, somos servos de Deus, somos adoradores, porque todo ser que respira adora. Então, somos comuns. Eu exerço também auxílio pastoral na minha comunidade. Estou estudando ainda, voltei a estudar, né? Porque o chamado ele está constantemente dentro da gente. Então, mesmo que a gente queira parar, a gente não consegue parar. Então, eu voltei a estudar. Hoje eu estou graduando em teologia e eu sou esteticista, na minha profissão mesmo. E continuo trabalhando, dona de casa, estou noiva e daqui a pouco tenho um casamento em vista, né, um novo casamento, mas continuo na minha função de mãe, de filha, de serva, de adoradora e por aí vai. Amém. Vamos seguir. Eu queria começar com vocês lendo um trecho
de uma colocação de uma psicóloga e arteterapeuta sobre arte. Eu achei muito interessante, muito pertinente para aquilo que eu gostaria, para o modo como eu gostaria de desenhar essa nossa conversa hoje. Ela diz assim: a arte parece-me como uma necessidade vital, não uma necessidade do corpo, mas sim algo que transcende a matéria, entrando no campo da espiritualidade. Não precisa ser belo ou útil para ser considerado arte. Basta apenas que atinja nossos sentidos e nos proporcione qualquer tipo de reação. Ela pode ser vivida de várias formas e seus benefícios são inúmeros, entre eles um canal para a expressão de sentimentos e emoções, promovendo o alívio de tensões e maior bem-estar psicossocial. Entrar em contato com qualquer forma de arte promove a ampliação da consciência física e mental, facilitando o autoconhecimento, autoconfiança e resgatando a autoestima, possibilitando que o indivíduo ressignifique a própria vida. O nome dela é Juliana, e quando eu li esse texto, ao longo dele eu já fui me identificando muito por conta da maneira como eu entendo arte, mas quando ela usa a palavra ressignificar, e aí me remete diretamente ao que Jesus Cristo fez conosco, ele ressignificou a nossa história, ele deu sentido novo para tudo, ele ressignificou o motivo da nossa existência. Aí eu já tive a certeza que esse texto seria o nosso texto para iniciar isso aqui. Sara, eu vou começar com você agora. A sua inclinação artística, que eu conheço, é a música, né? São os detalhes, é o estudo, é detalhe, você na sua expressão musical, você tem o jeito Sara. Provavelmente você já deva ter também umas discípulas que imite por andar com você, por te ouvir, fala assim, acabam aprendendo por andar junto a cantar igual, a cantar parecido. Essa expressão da música para você, a arte da música, a arte do canto, do ritmo, ela pode servir também para alguma coisa que esse texto diz? Você se identificou de alguma maneira com o texto? Sim, identifiquei, porque a música é a arte é a música, e ela está intrínseca dentro da gente, né? Eu nasci num contexto de uma família bem musical, mas como eu fui direcionada automaticamente para a música, porque a música abre a mente, a música educa, a música a gente pode colocar de uma certa forma que nos dá uma certa cultura, né, musical. Então, a minha criação foi bem musical. Hoje, os meus filhos são musicais e eu não ensinei eles a serem musicais. Eles nasceram com essa sensibilidade, sabe? Eles foram gerados comigo cantando e automaticamente eles nasceram com essa paixão pela música natural. Então, assim, hoje na nossa vida adulta, a gente pode ressignificar a arte, no meu caso a música. Antes eu enxergava de uma forma, eu enxergava da forma somente cristã. Hoje eu ressignifico a música como um dom artístico de Deus, assim, supremo. Deus, ele está na música, não só na música, mas ele está em toda forma artística de ser, não só na música cristã, mas hoje eu enxergo de uma forma global. Eu vejo pelos meus filhos, eles se interessam não só pela música, mas eles se interessam pela cultura, eles se interessam por pintura, sabe? Coisa que eu não tive esse acesso, mas hoje eles nasceram com esse olhar, sabe? E eu procuro conduzir e direcionar eles. Mudou completamente, assim, na minha fase adulta, mudei completamente o meu pensamento sobre somente a música cristã ser de Deus. Hoje eu vejo não só a música cristã, mas todo tipo de música como belo e como artístico também, né? Porque não é só a música cristã que vamos dizer assim, entre aspas, é a música que nós devemos ouvir o certo, porque nem tudo que é cristão ali, que está incutido ali,
é realmente aquilo que a gente acredita hoje. A nossa mentalidade hoje é muito ampla. Tem música cristã que aprisiona a pessoa. E hoje eu vejo a música como uma liberdade artística de expressão. Eu vejo pelos meus filhos. Então, hoje eu sou muito ensinada por eles. A minha mentalidade mudou de quando eu era criança, como eu fui conduzida, mas hoje eu vejo a amplitude, sabe, da arte, não só na música, mas como em toda. Minha filha falou ontem, mãe, meu filho falando assim, eu gostaria, professora, na aula, né, online, gostaria, professora, que nós pesquisássemos os desenhos que a gente mais gosta, era aula de arte. Aí eu falei, mas Azaf, desenho não é arte. Aí ele falou, mas como não é arte, mamãe? Como desenho não é arte? Há todo um estudo, há toda uma pesquisa sobre as cores, sobre o jeito do personagem. Aí a minha filha falou, mamãe, tudo é arte. Essa roupa que você está vestindo é arte. O seu jeito de cantar, o seu jeito de andar, o seu jeito de mexer, de prender o cabelo, tudo é arte, porque a arte é de Deus, a arte é divino. Então, não tem como a gente ficar dentro, sabe, de uma bolha. O cristão, ele não pode ficar dentro de uma bolha. Hoje a gente precisa ressignificar tudo. A gente precisa abrir esse contexto de uma forma geral. Eu não sei se eu embolei muito a resposta, mas é isso que eu quis dizer sobre ressignificar, sabe? Sobre o caminho que eu fui conduzida e sobre o caminho como eu vejo hoje, sabe? A criação dos meus filhos, eles me ensinam, sabe, hoje eles são meu laboratório, sabe? A filha é isso. E eu acho que quando você falou de filho, eles me ensinam, eu lembrei imediatamente aqui da minha situação com a pré-adolescente que eu tenho aqui também, e que gosta desse Now United. E eu tenho um pouco de pé atrás com letras em inglês, porque como eu não entendo inglês, então eu fico com medo daquilo que está sendo dito, enfim, eu tenho muita preocupação com a letra. Aí eu fui para minha esposa e perguntei, falei, o que esses garotos cantam, pelo amor de Deus? Aí ela, não, são letras alegres, são divertidas, não sei o quê. Então, assim, e aí eu vou pensando. Aí outro dia eu vi uma entrevista da Priscila Alcântara e ela dizendo para o Bial o seguinte, eu escuto de tudo e tudo aquilo que me faz bem, tudo aquilo que faz bem ao outro, tudo aquilo que não fere a minha fé. E ela falou mais alguma coisa agora que eu não lembro. Por que não posso ouvir? Então, eu acho que é isso aí. Os filhos ensinam a gente a dar um significado e dar também um respeito a todo tipo de arte. A respeitar. Né? E da maneira como talvez o Azaf não tivesse se sentido respeitado. Como assim desenho não é arte? Ele deve ter pensado em todos os milhares de desenhos que ele fez. Então, aquilo não é arte. Então, assim, a gente passa a respeitar, né? Quando a gente abre a nossa mente, quando a gente para ouvir o outro, a refletir naquilo, a buscar de Deus, enfim. Pastora Patrícia, artista plástica. Eu também sou arte-terapeuta. Você se identificou com esse texto de alguma maneira? Alguma coisa desse texto falou com você? Falou, porque a arte-terapia, né? Eu estudei arte-terapia também. E a arte-terapia, ela facilita o nosso encontro com o inconsciente. Uhum. A arte-terapia, ela parece muito com a psicanálise, onde a psicologia, ela vai tratar o comportamental, né? A arte-terapia, ela facilita o encontro com traumas inconscientes através da imagem, né? Então, assim, não vou abordar muito isso, não. Eu vou falar das 4 linguagens que a gente, como a Sara feriu o filho, né? Falando que desenho não é arte, aqui eu estou levantando a bandeira. E feriu a professora também, Patrícia. Desenho é arte, né? Sabe como eu comecei a me interessar por arte? Quando eu tinha 13 anos, a minha professora, eu estudei num colégio de freiras, e a minha professora, ela foi uma freira, né? Que ela quebrou o paradigma de que uma freira não podia ir para uma escola de belas artes. Então, imagina uma freira fazendo um modelo vivo, né? O modelo vivo está lá, o homem nu e a criatura desenhando, né? Uma mulher nua e a gente estudando luz e sombra, isso é artístico, né? E a gente entra com essa mentalidade. Aí, eu com 13 anos, fazendo minha 8ª série, né? Hoje é o 9º ano. Então,
ela olhou para o meu desenho, que era muito simples, né? E ela falou assim, menina, você é uma burra, você não sabe desenhar. Gente, eu chorei horrores, eu fui para casa, eu chorei muito, e aí eu colei com uma colega, uma cristã, linda, maravilhosa, hoje ela está em Maringá, mas ela é desenhista concursada do Instituto Oswaldo Cruz, né, das pesquisas, ela é desenhista. Então, eu colei com ela e grudei, falei, cara, me ensina a desenhar, eu vou provar para essa mulher que eu sei. E aí foi muito engraçado, porque no ano seguinte eu estava fazendo formação de professores e ia ter que ficar com ela o tempo todo, né? Ela ia ser minha professora de arte. E ela, um dia, né, eu já estava superada, né, porque eu fiz um treinamento e eu mostrei para ela o meu desenho, vamos para o meu ateliê. Ir para o ateliê da irmã Adélia era um negócio assim top do último, né? Eu fui bolsista em colégio particular, eu cantei em coral. E eu vou falar para vocês, existem as leis, né? Você também é professor, né, Leandro? Você sabe, as leis de diretrizes e bases. A arte, né? Eu até anotei aqui para não esquecer, a questão da arte, ela é dividida, ela é desmembrada em 4 linguagens, né? Artes visuais, teatro, música e dança. Dentro das artes visuais, a gente ainda tem as artes audiovisuais, que hoje a gente trabalha na arte contemporânea, com happening, performance, né? Instalação, vai ter que ter, de repente, instalação tem áudio, né? Tem interatividade. Então, assim, e aí eu me superei nessa questão, né, de ser burra e não saber desenhar. E eu fui para a Escola de Belas Artes. Como é que eu fui para a Escola de Belas Artes? Para você entrar para a Escola de Belas Artes, você tem que fazer o teste de habilidade específica. Né? Eu tentei também. O THE. E o que aconteceu comigo? Lá foi a Patrícia. Na minha sala, por causa da idade, eu não sei, da época da novela, tinham 300 mil Patrícias. Mas eu não estudei com nenhuma. Eu passei. O Senhor me levou, né? Eu já estava naquele momento ali, eu já tinha uma aliança com Deus, eu coloquei diante de Deus o meu sonho, né? Como o meu sonho também, quando eu me converti genuinamente, quando eu conheci o Senhor de verdade, né? Meu sonho era ser pastora, né? Era cuidar de pessoas. Eu já cuidava desde criança e os meus filhos são artistas. Assim, a Sofia está no Porto estudando, né? Com uma bolsa também. Ela estuda na UF, ela é arquiteta e ela desenha melhor do que eu. Ela está terminando a arquitetura e foi fazer paisagismo. A árvore que minha filha pinta é uma coisa de louco. É flecha. Tá vendo, Sara, pastora? Né? É flecha. Né? O seu filho, né? A sua filha, você vai lançar, você vai dar uma puxadinha para trás, né? Dar os limites, mas você vai lançar. Pastor Leandro, teus filhos também. Né? Então, eles vão fazer melhor do que a gente. O meu filho do meio, Daniel, ele toca, ele compõe, ele toca todos os ritmos, tudo quanto é instrumento musical, se você der para ele vai superar e vai fazer. A mais nova, ela desenha também, mas ela vai ser médica, né? Mas ela gosta de arte também, né? Se vocês virem os estudos da Bia, os resumos, ela faz lettering. Lettering, sabe o que é lettering? Aquelas letras artísticas que se pagam um dinheirão para estudar online ou vai fazer um curso. A menina estuda fazendo. Eu consegui uma bolsa para ela esse ano, porque eu mostrei para o diretor, falei, cara, olha aqui, ó, essa menina vai levar a sua escola para a mídia, porque ele não é possível, isso é um estudo. Eu falei, isso é arte. Né? Então, assim, gente, eu dei muito tempo, dei aula muito tempo, e como eu falei, que eu aprendia, eu sempre aprendi dando aula. E cada aluno, cada olhar, toda reunião de pais, eu falava assim, não joga o rabisco do seu filho fontes. Sabe por quê? Porque se a gente não for como filho de Deus, os filhos das trevas serão mais prudentes. E eles vão alcançar isso aí. Então, a gente precisa tomar conta desse espaço, porque tem muito engodo por aí, né, dizendo que é arte. E a nossa inspiração, o nosso Criador é criativo. Gente, o Senhor usou Adão para dar nome a todos os animais, a todos os seres. Imagina só, ele não deu, ele podia ter falado, olha, isso aqui é cachorro, isso aqui é gato, papagaio, periquito. Não, ele deu essa autonomia para o homem.
né? Olha só que lindo, ele modelou, né? Ele pegou, né, o pó da terra, né? E ele fez o homem a sua imagem e semelhança, um artista plástico, né? Um artista acadêmico, né? Porque fez tudo lindo, maravilhoso. O maior de todos. Deixa eu dar andamento. Vamos dar andamento, porque senão a gente não vai conseguir falar nem 20%. Né? A gente em 40 minutos eu acho que não vai dar. Não dá, né? Para falar tudo não dá. Mas vamos tentar falar alguma coisa em relação... Durante essa semana, eu fiz uma pesquisa a respeito desse assunto. E aí, a primeira pergunta foi sobre uma pergunta básica, se as pessoas gostavam de arte. A gente teve 3 retornos, todo mundo disse que sim, isso é maravilhoso. Agora, trazendo para o nosso meio, a Patrícia já levantou isso, e a arte, o artista plástico, a arte plástica, não sei se eu posso falar assim, pastora Patrícia, eu posso falar dessa maneira? Artes visuais, artes plásticas. Dentro do mundo, no meio da igreja, isso nem é levantado, não é falado sobre isso, não é dado atenção a isso, não é direcionada a palavra que eu quero, não é incentivado. Incentivado a ida a museus, não se fala sobre isso. Que importância tem isso? Antes de pedir para você falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar também com Sara. Sara, a música dentro da igreja sempre foi necessária. Desde que eu me conheço por gente, tem música lá na igreja, seja ela qual for. Mas a gente que canta, e a pastora Patrícia também cantou em coral, dentro da igreja a gente também é olhado meio assim, né? Porque parece que a gente é um grupo à parte, um pessoal à parte, por conta da criatividade, por conta dessa mente fértil. Porque a gente quer dar uma ideia nova, a gente quer fazer diferente, parece que a gente está querendo inventar a roda, e aí muitas vezes a gente é brecado nisso. Então, a impressão que dá é que essa coisa da criatividade latente, em quem tem uma alma criativa, em quem permite que a sua alma desenvolva essa criatividade, dentro da comunidade cristã, aí eu vou falar de maneira abrangente, eu não vou citar lugares específicos, mas enfim, não é em todo lugar, a gente sabe, mas em muitos é visto meio assim, de lado. Não tem espaço para isso aqui. Aqui tem espaço para oração, aqui tem espaço para louvor, mas é grande demais para isso tudo. Muito, não. E aí a pessoa acaba saindo, acaba não vendo aquela comunidade como receptiva e vai embora e vai ser criativo em outro lugar. Eu estou falando alguma mentira? Não, totalmente verdade. Mas olha só, deixa eu só falar rapidinho, sei que a gente tem pouco tempo, mas a questão cultural, isso é uma questão cultural, tá? Isso vem lá também da Idade Média, se a gente for abordar a história da arte também, que eu amo, né? Na Idade Média, o que acontecia? Não tinha verba para nada, mas tinha verba para construir castelo, palácio e igreja, só, tá? E os artistas, né, começam a ser patrocinados ali. Só que o artista, ele tinha que ser um monge, ele tinha que ter, né? Ele tinha que ser assim muito habilidoso na escrita. Aí a gente vê, né, a questão dos livros, né, os manuscritos. Eu não estou lembrando agora o nome. Eu vou lembrar. A gente vai falando, eu vou lembrar o nome. Então, assim, apenas o clero e algumas pessoas da comunidade que já tinham condições. Quem que tinha condição de fazer, né, uma aula de arte ou ser um discípulo? Não tinha. Mas a arte era para doutrinar, para embelezar. Na Idade Média, o que a gente vê? As igrejas, aqueles vitrais lindos, contando a história do imperador ou então uma história da Bíblia. E um Jesus, né, aquela Idade Média europeia, um Jesus louro do olho azul, né? Aquele Jesus completamente diferente, né? Até da onde ele nasceu, né? Da miscigenação, né? A questão toda. Então, assim, e quando eu dava aula, eu falava, gente, tudo assim, foi tudo manipulado, né? Até as pessoas elas eram analfabetas.
Elas não tinham acesso à leitura. Então, a imagem falava muito. Então, para ensinar, a imagem na igreja, ela era colocada. Hoje, as nossas igrejas, né, a minha igreja é escura, né? Tem mas os meus pastores, eles gostam muito de arte. A questão, já me pediram para levar o cavalete, para pintar durante o culto. Eu ainda não, como eu cheguei assim agora, não tem um ano ainda que eu tô lá, agora eu já tô à vontade, eu já vou levar, entendeu? Então, a gente tem essa abertura, né? E o louvor lá, louvor é adoração, né? Tem adoração, mas a gente compartilha coisas da cultura. A gente precisa, como que Paulo fez, né, para implantar o reino? Conhecendo a cultura do local. A gente não vive fora da cultura, a gente é a cultura, a gente que faz a cultura. Pois é, e as línguas que ele falava. A gente vai separar isso num nicho, né? É como a Sara falou no início. Por que a gente vai vivendo dentro de uma bolha? Isso não existe. A gente não é ser aculturado. A gente está no meio da cultura e aí a gente vai para um lugar. Quem é que está dizendo que dentro de um templo é o céu? O céu não é ali. O céu é outra coisa, é outro nível. Então você não saiu. A impressão que dá é que muita gente quer que a gente passe por dentro da porta da igreja e fala assim, agora você está no céu. Não é não. Vai ter irmãozinho que vai mentir, vai ter irmãozinho que vai te enganar, que vai passar a perna em você. Ali não é o céu. O céu é outro nível, Sara. E acaba que a cultura é muito... com a gente que canta, Sara, na igreja, como é que faz isso? Então, acaba que a cultura é uma coisa muito direcionada, é de acordo com o que a sociedade quer no momento. Eu acho que a gente não pode viver esse tipo de cultura que aprisiona ou que te direciona para um nicho só. Né? A cultura que aprisiona, isso não vem de agora, né? Como a pastora Patrícia falou, veio desde antes, com Constantino, com Teodósio, né? No ano de 315 até o ano de 380, houve essa mudança com relação à cultura cristã e às artes cristãs também, que eram somente para glorificar a igreja, contando a história da igreja e dos seus imperadores. Então, era uma coisa para colocar as pessoas ali, ó, como se fosse aquela tapa de cavalo, né? A cultura veio aprisionar. E dentro da igreja, o que acontece? A gente é estigmatizado. A sua pergunta, né? A sua frase que você falou aí, do seu texto, a gente é estigmatizado dentro da igreja. Muitas das vezes, lugares que a gente entra, porque a gente é criativo, né? A gente tem aquela criatividade, porque a criatividade é de Deus. Se somos filhos de Deus, logo somos filhos criativos, porque nós herdamos isso. Nós temos essa herança, né, da criatividade. E a criatividade, quando Deus soprou o fôlego de vida, o espírito de vida, veio as partículas de Deus sobre nós. Então, muitos lugares que a gente entra, eles praticamente não aceitam essa vertente e eu posso dizer, a glória de Deus em nós, eles não aceitam, né? Eles querem abafar, porque parece que vai chamar mais atenção, mas não é isso. A gente está ali numa espontaneidade, a criatividade é natural e a coisa surge porque nós somos filhos criativos, porque Deus soprou isso em nós. Então, é bem complicado, muitas pessoas estão... né, Sara, criativos e individuais, né? Porque nós temos digitais diferentes. Sim. Nós somos seres individuais, somos únicos. O traço da seu Patrícia gosto é só dela, é só ela que pinta daquele jeito. O melisma, o vibrato da Sara é só dela. Só dela. É uma identidade. É uma identidade. É identidade. É identidade. A gente carrega a identidade de Deus passando por nós, né? Uma identidade única. E quando a gente fala, venha o teu reino, a gente reina. Quando vem do céu, né? O que vem do céu? O céu tem criatividade, o céu tem alegria, o céu tem cor, o céu tem ouro, tem prata. Som, isso, exatamente. Tem música, tem os anjos, né? Então Deus santo, né? Deus faz da maneira que Ele quer. Ele criou os filhos dele como Ele quis. Cada um é diferente, cada um tem a sua individualidade. E essa individualidade, quando se une, se torna uma coisa só.
Quando a gente se une com cada dom, com cada partícula de Deus, forma o grande corpo de Cristo. É o corpo. Então, isso aí. Pode falar. Oi? Cada um com a sua função, né, Sara? Cada um com a sua função de corpo. Isso. O meu dedinho mindinho do pé esquerdo tem uma função. Se eu der uma topada, eu vou lembrar dele, né? Os meus olhos, eles têm a função, né? O meu coração, né? Ele bombeia o sangue para todo o corpo. Então, cada um na terra, como filho, né? Como príncipe desse reino, princesa, tem uma função. E é para isso que Deus nos ativou. Ele ativou esse potencial em nós, né? Então, nós somos artistas, sim, e todos são artistas. Todos Gente, podem eu vou se perguntar permitir, uma coisa né? para vocês. Patrícia, desculpa te interromper. A gente agora só tem 6 minutos para terminar. Não, mentira. Já acabou. Eu só preciso, olha só, eu quero provar, eu lembrei de uma coisa que eu sempre falo. Eu o só preciso versículo provar. que você separou. Tá, mas Fala assim, junto, tá. quando, né, nós nascemos, nós fomos ensinados a levar a colher até a boca, só que a gente já nasceu com o nosso traço único. Você já nasceu balbuciando uma música sua, mas nós fomos doutrinados religiosamente, até na escola, né, pelos nossos pais também, a questão do nosso traço. Primeiro a gente desenha, depois a gente escreve. Não é não? O desenho veio primeiro. Gente, ó, então, E outra coisa, Leandro, a gente precisa se libertar desse estigma de maldição que tem dentro das comunidades religiosas, sabe? A gente traz essa questão da maldição, que Deus amaldiçoou aquele que faz vasos, aquele artífice, aquele que faz coisas belas, né? O artista, até as músicas. Aí a gente entra no outro campo, que é a intolerância religiosa. Sim. A gente trouxe isso e muitos de nós têm isso dentro, sabe? Essa coisa da manifestação de dentro para fora. A gente precisa se expor ao Espírito de Deus, à liberdade, à libertação, para que a gente conviva num todo, para que a gente conviva com as pessoas lá fora, porque o nosso cristianismo, o nosso evangelho, a nossa espiritualidade precisa dialogar com as pessoas lá, porque senão não vale nada, sabe? Porque senão nós não estamos fazendo nada. Se tudo isso que a gente tem, toda essa cultura, entre aspas, evangélica, é para quê? Toda essa criatividade é para que não, a gente precisa dialogar com todos. O evangelho é acesso. O evangelho é o para poder unir todo mundo, né? É isso. A arte é Cristo. Cristo é Deus. Cristo é o Espírito. Então é toda uma junção. A gente precisa dialogar com todos. E a pastora Patrícia vai falar o versículo, depois eu vou falar um outro. Antes de Patrícia, agora vai ser a finalização de vocês. Então, antes, porque cai de uma hora para outra, eu quero agradecer de novo. Muito obrigado. Deus abençoe. Foi infinitamente mais rico e melhor do que eu imaginei. Não sei para vocês. A gente poderia conversar sobre isso muitas vezes por semana, para poder... Tem que ter 2 ou 3, né? Para a gente continuar. Isso. Porque as pessoas ouvindo essas coisas, elas abrem a mente. Então, podem finalizar. Com certeza. Então, assim, eu vou... 3 minutos para as duas, pelo amor de Deus. A minha versão é a Almeida, revista atualizada, né? Eu tenho outras, mas eu gosto dessa, eu gostei muito dessa versão. Está em Êxodo 31, 31, vamos lá, eu vou ler só 3 versículos. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome, a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. E aí vai. Ele encheu desse espírito. Isso é lindo. E quando o Senhor falou comigo, há poucos dias atrás, o meu quarto se encheu da glória dele. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, Senhor, eu quero isso.
eu me esvazio, eu quero essa ressignificação. Eu quero do Senhor a mais pura arte que vem do céu. E aí eu tô pintando os leões. Ai, meu Deus, aqueles leões são doidos. Ai, meu Deus. É muito demais. Interessante, assim, eu vou rápido. Uhum. Cada quadro que eu pinto tem um dono. Uhum. Porque eu já profetizo que aquela pessoa que vai adquirir o quadro, né, o Senhor tem promessa para a vida dela. Uhum. E esse último que eu pintei, a pessoa que comprou, gente, ela falou assim, eu jamais colocaria um quadro na minha parede. Mas quando eu vi aqueles olhos olhando para mim, eu disse, é meu. Glória a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Nossa, eu que agradeço, pastora. Com isso. Obrigada. Nossa, e eu. Sara, 1 minuto e 30. Caramba, eu estava procurando onde estava achei, Tiago 1,17, eu vou ler rapidinho, que diz assim, toda dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, todo dom é de Deus, a arte é de Deus, seja qual arte for, ela sempre vai apontar para Deus, para a soberania de Deus. E quando nós reconhecemos essa soberania, caem os muros da dualidade, caem os muros do pragmatismo, do gnosticismo, caem todos os muros quando a gente reconhece que a nossa arte vem de Deus. Então, todo dom, toda arte, ele, né? a gente devolve para ele. Espero que tenha outras conversas. A gente pode falar sobre intolerância religiosa, sobre várias, né, sobre o olhar cristão à sociedade. A gente tem vários temas que a gente pode conversar, né? Foi um bate-papo legal. Que haja desdobramento, que haja abertura de mente, que haja inteligência, sabedoria vinda do alto, que se derrame sobre cada mente que assistir isso, que derrame dom de Deus, que ative a criatividade e que vem dele e que volte para ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Vocês são muito preciosas, viu? Eu amo.